Eu vos saúdo com a paz do Senhor mais uma vez, amém? Queria convidar-vos a abrir a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 16 e 17. Graças a Deus, nós estamos aqui nessa live, como também estamos aqui nesse culto semi-ar livre, aonde você que está aí na sua casa está ouvindo a palavra de Deus, no seu carro, na sua kitnet. Você que já é um transuinte, está passando aí, escutando a Bíblia também. Deus te abençoe. A palavra de Deus nos diz que bem-aventurado é o que ouve, o que guarda e o que pratica a profecia desse livro. E a Bíblia diz também que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então hoje nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor e vamos estar aqui lendo em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17 e trazendo uma rápida palavra. As horas passam muito rápido e o coração do pastor Robson é um coração generoso e ele gosta de ouvir praticamente o máximo de pessoas que pode, não é? E os irmãos que estão aí têm vontade também de participar. Tem até pessoas que saem às vezes até triste. Eu queria hoje falar, cantar, e não deu oportunidade. E isso é porque o tempo não dá ainda, irmãos. Mas um dia nós vamos estar no céu eternamente, com toda a oportunidade de engrossar o coro com anjos, arcanjos, querubins, serafins, e nós vamos adorar esplendorosamente ao Senhor que está nos céus. Versículo 16, quando você lê de forma silenciosa, eu vou fazê-lo de forma audível. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que vos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e boa obra. Louvado seja Deus. Assente-se glorificando o nome do Senhor. Eu quero aqui dizer que esse texto de 2 Tessalonicenses 2, 1 e 16 nos fala que o apóstolo Paulo apresenta no versículo 16 e no versículo 17 três coisas boas. Ele coloca, louvado seja Deus, a expressão dessas três coisas boas, começando por uma boa esperança. Nós sabemos e temos total certeza desta boa esperança. E esperança, ela é caracterizada como fé. Esperança é acreditar em alguma coisa que ainda está por vir. Esperança é saber que algo, às vezes não materializado, visualizado, presenciado, de fato existe, e que de fato se materializará, que de fato se tornará presente e se tornará visível. Paulo está falando de uma boa esperança. O Deus Pai vos console, o Deus eterno vos dê uma boa esperança. Ele está dizendo que Deus faça isso, nos concedendo uma boa esperança. E nós encontramos em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que a esperança é boa, porque Cristo em nós, esperança da glória. Louvado seja Deus. Ele diz isso em Colossenses no capítulo 1 e no versículo 27. Ele diz que a boa esperança de que é Cristo
em glória em cada um de nós. E é verdade, essa boa esperança nos trouxe a glória de Deus. Hoje nós não somos mais quem éramos, não andamos mais da maneira que andávamos, porque agora temos a glória de Deus. Essa glória que Moisés, quando saiu do monte, o seu rosto brilhava de tal maneira que os israelitas não podiam contemplar a glória do rosto de Moisés ao resplandecer sobre eles. Esta mesma glória que Paulo diz, agora ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Quer dizer, cheio de glória como ele é, nós também o seremos. Louvado seja Deus. E esta boa esperança falada por Paulo, ela é boa porque ela também é bendita. Nós sabemos que a Bíblia fala desta boa esperança de forma bendita. Em Tito, no capítulo 2 e no versículo 13, nós encontramos o escritor a Tito falando desta boa esperança de forma bendita. Ela é uma esperança bendita. A esperança do ímpio, a Bíblia diz que perecerá, mas a esperança do justo, ela por ser fé, a Bíblia diz que ela se concretiza dia após dia. E ela é bendita. Bendita por quê? Porque falou bem desta esperança a Moisés, falou bem desta esperança a Abraão, falou bem desta esperança a Jó, falou bem desta esperança a Paulo, falou bem desta esperança a Pedro, falou bem desta esperança. Louvado seja Deus, os patriarcas, todos eles vieram e disseram: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bem-aventuranças ou bênçãos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ela é bendita porque falou dela Jesus. Ela é bendita porque falou dela Maria. Bendita porque falou dela Estevão. Estevão, já na hora de morrer, apedrejado por causa do nome de Jesus. Esta boa esperança tão bendita, ele disse: eu vejo o céu aberto e eu contemplo que o Filho do Homem está em pé à direita do poder. E ele, louvado seja Deus, naquele momento é recebido em pé por causa de Jesus. Bendita esperança. A esperança que você tem, a esperança que você acredita, ela é bendita porque ela é real. Vivenciou isso os 12 apóstolos, vivenciaram a igreja primitiva, vivenciou os irmãos hoje aqui, o evangelista Jailson falando a respeito da cura que recebeu. Nós, quantas pessoas já vimos ser curadas aqui de câncer, ser curada do coração, ser curada de diabetes, de pressão alta, ser curada de tuberculose, de meningite. Sabe por quê? Porque esta bendita esperança, ela aconteceu ontem, ela acontece hoje e ela vai acontecer eternamente, porque ela é uma bendita esperança. Nós acreditamos que Jesus é ontem, é hoje e será eternamente o Senhor de todas as coisas. Louvado seja Deus. Boa esperança, diz Paulo no versículo 16 e 17. E ela é boa porque é uma esperança, louvado seja o Senhor, viva. Ela está viva todos os dias. Ela é dinâmica. Ela se move. Ela se materializa, como já disse. Ela traz segurança. É uma esperança que nos traz segurança.
Nós acreditamos, mas nós também vemos. Nós acreditamos, mas também vivemos aquilo que acreditamos. Nós estamos, louvado seja Deus, dentro dessa esperança. E essa esperança está dentro de nós. É uma simbiose. Louvado seja Deus, ela vai, mas ela também volta. Por quê? Porque ela é viva. Ela é diferente daqueles que acreditam em OVNIs, que acreditam em ET, que acreditam em preto velho, que acreditam em Iemanjá, que acreditam em caboclo e outras coisas mais, porque estão acreditando num Deus morto, em espíritos mortos, em esperança morta, porque a Bíblia diz que sejam semelhantes a eles, aqueles que os fazem, aqueles que os adoram. Mas quanto a nós, quando chegaram, louvado seja Deus, no túmulo de Jesus, perguntaram: cadê ele? E os anjos responderam: ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Louvado seja Deus. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, uma esperança viva que não se modifica, porque a morte não pôde modificar, os demônios não puderam modificar, o carrasco que crucificou Jesus não pôde modificar, aqueles que apedrejaram Jesus não pôde modificar, porque essa esperança está viva, porque ela no terceiro dia ressuscitou poderosamente. Ele disse: é-me dado poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. E eu morri, mas eu ressuscitei, João. E aqui nas minhas mãos estão as chaves, louvado seja Deus, da morte e do inferno. Uma esperança viva, por isso é uma esperança boa. E ele continua dizendo em 1 Tessalonicenses 5:8, que ela é uma esperança boa, porque por ela nós somos salvos. Nós somos salvos por causa dessa esperança maravilhosa. E eu quero aqui agradecer a Deus que te deu esta oportunidade de acreditar que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, que Jesus é o meu Senhor e o nosso Salvador. Nós temos uma esperança alicerçada nele. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor, o nosso Deus. Uns encurvam-se e até caem, mas nós estamos de pé e nos levantamos. Louvado seja Deus, porque o Deus da nossa boa esperança, ela é boa porque o nosso Deus é o nosso Salvador. Louvado seja Deus. E salvação é coisa cara, salvação é coisa preciosa, salvação é coisa esplêndida. E a nossa boa esperança, no seu bojo, ela traz a salvação que todos nós hoje usufruímos. Salvação, prezado ouvinte, que você aonde estiver tem a necessidade de tê-la, porque sem ela ninguém entra na eternidade, ninguém entra na vida eterna sem a salvação. Por essa razão eu quero dizer a você que esta boa esperança falada por Paulo é uma boa esperança porque ela nos traz certeza de que nós estamos salvos. Ah, pastor, mas vocês comem ainda arroz, vocês comem feijão, como é que vocês dizem que estão salvos? Porque a palavra de Deus nos diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E em outro texto, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Louvado seja Deus. Salvação, nós temos a salvação, e só aqueles que têm essa boa esperança é que tem essa salvação. Porque para ser salvo, precisa acreditar em Jesus. Para ser salvo, precisa acreditar que Jesus pode te salvar.
Salvação é um relacionamento íntimo entre o salvo e o Salvador. Jesus, louvado seja Deus, colocou dentro do nosso coração e confirmou com o Espírito Santo que nós agora somos salvos, que nós agora temos o nome escrito no livro da vida, que nós agora podemos cantar o hino da vitória, que nós agora podemos saltar na presença do Senhor, porque agora nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Então Paulo diz sobre 3 boas coisas. A primeira que ele fala no versículo 16, ele diz: Deus e eterno Pai, que nos deu uma boa esperança. Então ele nos diz que a primeira boa coisa foi a esperança. E a segunda, uma boa obra. Louvado seja Deus. Nós sabemos que estas boas obras, ela acompanha o cristão. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, está dizendo: somos feitura dele, criaturas criados em Cristo Jesus para toda a boa obra. Deus nos criou para também fazermos boa obra. Uma vez que somos comprados e colocados dentro dessa boa esperança, agora também a Bíblia vem e nos diz que nós fomos feitos criaturas para boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Fomos criados para boas obras. Também em Filipenses 1, 6 diz: aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Então a nossa vida agora é uma vida de criaturas para a glória de Deus, para boas obras. E agora a Bíblia diz que aquele que começou em nós esta boa obra, ele há de concluir. Uns bebiam, outros mentiam, outros jogavam, matavam, adulteravam, prostituíam. Mas a Bíblia diz que agora, aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus. Então nós sabemos que a segunda coisa boa que Paulo em 2 Tessalonicenses 2 nos apresenta é que agora nós também temos uma boa obra. Louvado seja Deus. Fomos criados para boas obras e Deus está fazendo em nós uma boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 3,16 diz que ele há de manifestar a obra de cada um de nós. E a obra de cada um de nós vai passar pelo fogo, e o fogo manifestará a obra de cada um de nós. Em Tito 2,7, Paulo disse, não é? Para que nós tornássemos, louvado seja Deus, padrão de boas obras. Em Apocalipse 22:12, nós encontramos Jesus dizendo: eis que venho sem demora, e trago comigo o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, galardão para aqueles que estiverem boas obras. Então, Paulo fala sobre boa esperança, boas obras e uma boa palavra. Nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita para cada um de nós. Ela é a bondade de Deus direcionada ao nosso coração. Esta palavra é uma palavra boa para cada um de nós. Ela deve ser guardada no nosso coração, escondida, praticada. Ela é uma boa palavra da parte de Deus para nós. Por isso que a Bíblia fala a respeito dela. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então esta também é uma boa palavra, porque ela nos dá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E ela deve ser falada por cada um de nós. O cristão deve ser, louvado seja Deus, e ter uma boa e sadia palavra nos seus lábios. Deve ensinar uma boa doutrina. O cristão, louvado seja Deus, deve estar justificado pelas palavras que fala. E a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados. E para completar, nós encontramos na palavra de Deus dizendo que a vossa boca pronuncie somente palavras que glorifiquem a Deus. Palavras temperadas com sal, palavras que venham cheia da glória e da graça de Deus.
Você, prezado ouvinte que está aí escutando a palavra de Deus, à distância, saiba que a sua esperança, ela é boa, se ela estiver alicerçada em Jesus. Saiba que você precisa, por ter sido feito criatura de Deus, para boas obras, você precisa praticar a vontade de Deus. E saiba que da sua boca deve sair uma boa palavra, deve sair a palavra de Deus temperada com sal. E o sal aqui quer dizer equilíbrio, o sal quer dizer aquilo que dá sabor. As pessoas precisam escutar da tua boca aquilo que é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. E que você possa, recebendo esta boa palavra, aceitar a Jesus como Salvador e caminhar esta boa caminhada que termina nos céus. Deus assim abençoe a cada um dos que aqui estão. Será feito um convite aqui para as pessoas que quiserem aceitar Jesus como Salvador. Nós vamos orar por você. E a Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Deus abençoe. Nós aqui queremos encerrar esta palavra para a glória do nome do Senhor Jesus.